Step into the light, child. Eu sempre gostei de videogames e quando mais jovem e ainda hoje, a depender da situação, entre ler um livro ou jogar videogame por 1 hora ou mais, jogar videogame sempre me pareceu uma atividade mais interessante. Mas, contrariando expectativas mais comuns para quem gosta de videogames, meu gosto pela leitura e pelo hábito de escrever se tornou estável o suficiente para um professor de português. A mais comum e superficial análise desse padrão de preferência pelo videogame ao invés da leitura cooperou para a formação do mito de que videogames constituem uma atividade anti-leitura, quando, na verdade, mesmo se colocarmos de lado que a escolha ao longo de uma árvore de texto é um conceito básico de jogos de aventura, videogames constantemente utilizam leitura para funcionar. Não apenas isso, videogames estão sempre exigindo dos jogadores que desenvolvam e utilizem métodos e tipos diversos de leitura de forma isolada ou simultânea. Nos tipos de leitura mais básicos exigidos em videogames, podemos listar a leitura imagética, a leitura textual ou alfanumérica, a leitura auditiva, a leitura rítmica, a leitura táctil e, com o desenvolvimento dos protótipos de realidade virtual e realidade aumentada, caminhamos para leituras espacial e cinética mais apuradas. Devido à própria natureza da mídia, a leitura imagética é predominante em videogames. Nela, o jogo estabelece organicamente uma linguagem para embasar o processo de leitura e, assim, transmitir mensagens ao jogador. Fora o que é texto alfanumérico, a leitura imagética está nos mais diversos fatores comunicados em jogos: health bars, mapas, caminhos ou waypoints, recursos e condições do ambiente. Estes são alguns básicos dos diversos significantes imagéticos em videogames, que transmitem informações de variada complexidade ao jogador, sem o tempo variável e o possível bloqueio de idioma da leitura alfanumérica. Estabelecendo padrões lógicos, as relações entre as imagens no jogo e com o jogador levam este a desenvolver e utilizar os métodos de leitura necessários, um processo tão bom para o cérebro quanto a leitura restrita ao texto alfanumérico. Agora alguém pode dizer: jogadores de videogame não toleram leitura intensa ou extensa? Jogadores não toleram ler um bloco de texto a cada 3 minutos ou ler longos textos? A primeira proposição pode ser verdade nas seguintes situações: o texto não é bom, o texto é mal distribuído, o texto é irrelevante para o jogo ou para o objetivo do jogador em relação ao jogo. A segunda proposição pode ser quebrada dentro e fora de videogames. Dentro, jogos como Stalker e Talos Principle, quase 10 anos de distância um do outro, são exemplos de jogos que oferecem extenso material escrito, além de grande quantidade de pequenos blocos de texto, cuja leitura não é obrigatória, mas são dispostos nesses jogos com a certeza de que serão lidos ou não, com base na qualidade dos textos e na relevância destes para o jogador, e não na quantidade de palavras que os compõem ou no simples fato de serem texto alfanumérico. Fora dos jogos, adaptações em livros, enciclopédias digitais, blogs e sites de fanfiction contêm gigantescas quantidades de texto escrito, e existem porque há jogadores que vão querer expandir os mundos de seus jogos favoritos, e um meio para isso é o texto escrito. A recompensa pela criação e distribuição desse conteúdo é o legítimo prazer de ler e escrever sobre jogos, trazendo-os para fora da mídia através de outra mídia. Assim, creio que a constatação dessa verdade seja suficiente para perceber que a rivalidade entre videogames e leitura não é mais que um mito.